Olá, minha amiga, meu amigo. Hora do nosso encontro neste domingo, 26 de outubro. No 26 de outubro, em 1917, o Brasil declarava guerra à Alemanha, na Grande Guerra, ou Primeira Guerra Mundial. Ou seja, nas duas grandes guerras, o Brasil foi inimigo da Alemanha, né? Declarou guerra à Alemanha. Na segunda, nós mandamos um contingente de 25 mil homens, né? Mas na primeira mandamos menos. Foram 120 integrantes de uma missão médica e muitos oficiais e sargentos também. Inclusive o primeiro-tenente que operou blindados lá no fronte, José Pessoa Cavalcante de Albuquerque, que fez o desenho original, o desenho primeiro, em que se basearam os desenhos que vieram depois de Brasília, a capital do Brasil. Ele desenhou também a Academia Militar das Agulhas Negras, vejam só. Era o primeiro tenente lá, já operando blindados Renault, lá na França. Bom, qual foi o motivo? De novo, aliás, a primeira vez, a Alemanha já operando submarinos. Basicamente, a Kriegsmarine era baseada em submarino. Afundaram um navio de bandeira brasileira, o Paraná, em águas francesas, e aí o Brasil rompeu relações em abril de 1917. Depois afundaram em águas espanholas o Macau, brasileiro também. E aí houve a declaração de guerra. Quem assinou foi o presidente Venceslau Braz, que hoje é o nome de um município, né? Presidente Venceslau. O Brasil mandou, então, como eu disse, uma equipe de 120 oficiais e civis da área médica, que operaram hospitais de guerra, né? E oficiais como o José Pessoa Cavalcante de Albuquerque, alguns do Exército, outros pilotos também, mandamos pilotos. E passamos a patrulhar a costa atlântica com a Marinha de Guerra brasileira. Foram apreendidos 42 navios mercantes alemães que estavam nos portos brasileiros e ganhamos assento, no fim da guerra, no Tratado de Paz de Versailles, que pegou bem a Alemanha. Nós recebemos 70 navios alemães como compensação pelo afundamento de 4, 5 navios brasileiros por submarinos alemães. Essa história da guerra foi o Epitácio Pessoa, que foi negociar em Versailles. Disso resultou pôr em prática o serviço militar obrigatório no Brasil e foi criada uma missão francesa e nós fomos aprender também com o exército francês, né? Era o plano Pandiá-Calógeras, que não foi posto em prática, que era mandar um contingente grande para a Primeira Guerra. A guerra terminou antes. Bom, vamos ao principal assunto de hoje, que foi a reunião Lula-Trump lá na capital da Malásia, Kuala Lumpur, da Federação da Malásia. Bom, quando se cria expectativa, como a imprensa governista criou, depois vem frustração, né? Eu vi, por exemplo, num grande jornal brasileiro lá a chamada, né? Lula vai convencer Trump de suspender a tarifa. Aí não suspende, fica todo mundo de cara no chão, né? O fato é que Trump abriu, assim, meio de improviso, um tempo de 1 hora, mais ou menos, para dedicar a uma reunião entre ele e Lula, né? Do lado dele estava o Marco Rubio, o secretário do Tesouro, e o homem que trata do comércio, o Jamieson Greer. Foi o homem que mostrou, olha, tarifa comercial é 10%, 40% é tarifa política, né? Como ficou claro aí, inclusive, em declarações de Marco Rubio, né? Que o Brasil precisa obedecer, respeitar direitos humanos, dar amplo direito de defesa, ter juiz natural, devido processo legal, parar com perseguições políticas. Ficaram tangenciando esse assunto
Mas, de fato, o assunto foi abordado. Por fim, o chanceler Mauro Vieira acabou revelando, né, que foi mais ou menos assim. A exigência dos americanos e a resposta dos brasileiros, a exigência eu acabei de falar, a resposta dos brasileiros é a seguinte, que temos um poder com plena independência, que é o judiciário, né? Não menciona o judiciário. É um poder independente que seguiu o devido processo legal, o amplo direito de defesa e que havia provas suficientes, né? Disse o chanceler Mauro Vieira que Trump não respondeu, mas ele... Será que não respondeu mesmo? Uma que Lula jurou defender a Constituição. Então, cada vez que a Constituição era desrespeitada, ele devia botar a boca no mundo, não fez isso. E, em segundo lugar, está, sim, ao alcance de Lula resolver isso, mesmo respeitando a independência do Supremo. Vocês lembram, eu contei para vocês, a proposta do juiz Everardo Ribeiro, né, de fazer uma pequeníssima mudança num mesmo artigo, o artigo 359 do Código Penal, né, caracterizando o crime de golpe de Estado, ou tentativa de golpe de Estado, pela presença de arma no indivíduo que está sendo investigado, ou explosivo, ou um artefato bélico. É obrigado a ter. Então, se ficar demonstrado que alguém estava com artefato bélico, como foi o caso do sujeito que queria explodir um caminhão de combustível no aeroporto de Brasília, tudo bem. Agora, se não tiver aprovado, isso é uma coisa... É um projeto de lei que não precisa de maioria de 60%, não é mudança da Constituição, creio que não precisa nem a maioria absoluta, basta a maioria simples, e fica fácil de resolver tudo aquilo que aqueles manifestantes que foram presos e condenados por golpe de Estado, né, ninguém estava armado realmente, é o único golpe de Estado no mundo, né, em que as pessoas não portavam armas. Né. A exigência de arma de fogo nesse projeto de um juiz aposentado que teve uma longa carreira de criminalista, né, e que teve a visão salomônica de perceber isso, lá no artigo 359. Bom, o Lula disse: discutimos de forma franca e construtiva a agenda comercial e econômica. Ele faz questão de dizer que foi comércio e econômico. Quando 40%, aliás, vamos botar a matemática nisso, né? Na verdade, 80% da conversa é política e 20% da conversa é econômica, porque uma tarifa é 40%, a outra é 10%, a econômica é só 10%. E o Brasil está disposto, a gente viu ali, a negociar até terras críticas, minerais críticos, né, as chamadas terras raras, enfim. Nessa hora, os Estados Unidos talvez esteja precisando, nós dispomos daquilo que os americanos precisam. Ok, né? Mas o que os americanos querem é que o Brasil esteja mais afinado aos princípios de liberdade, democracia, liberdade de expressão, sem perseguições, porque o Brasil fica imitando a Venezuela desse jeito, né? E Trump está querendo derrubar o Maduro. Agora mesmo, um outro poderosíssimo navio chegou lá perto, ficou ao largo de Trinidad e Tobago, foi muito bem recebido pela primeira-ministra de lá, que apoia totalmente o Trump, e tem o Gerald Ford, que é o maior porta-aviões do planeta, tem 75 aviões de combate. É mais ou menos um poder de dissuasão ou de intimidação a Maduro e de estímulo à oposição a Maduro, né? E de dissuasão a Petro também na Colômbia, que são dois países acusados de narcotráfico. O Brasil tem que tomar boa nota disso também,
porque cada vez mais traficantes, em geral da Colômbia, estão tomando conta da Amazônia, né? E estão fazendo concorrência com as grandes facções de narco brasileiras, que já diversificaram seus negócios, né? Não são apenas drogas, são postos de gasolina e vão além, né? Vão além, tá aí a investigação para cuidar disso. Bom, teve aquela pergunta antes do encontro, uma pergunta de um jornalista, ou de uma jornalista, e Bolsonaro vai estar na mesa de negociação, e o Trump disse, eu gosto muito dele, ele é um bom sujeito, e eu me sinto muito mal com o que fizeram com ele. Com o Lula do lado, ele disse isso. Depois ele disse assim, podemos reduzir as tarifas rapidamente, somos muito ágeis. Ou seja, no momento em que o Brasil der uma solução para a nossa exigência de liberdades, de devido processo legal, né, parar com perseguições, a gente resolve isso rapidamente. Vamos ver se tem mais uma outra questão aqui. Pois é, eu anotei aqui. Eu achei Lula descortês, né? Eu não faria isso. Se outra pessoa estivesse respondendo a perguntas de jornalistas e eu estivesse do lado, lá pelas tantas, Trump ainda estava respondendo, o Lula interrompeu. Vocês estão inquietos aí? Façam perguntas para depois do encontro, né? E sobrou fazer perguntas para o chanceler Mauro Vieira, em que o Lula foi para outro lugar, né? Não foi uma coisa assim tranquila, né? Foi mais ou menos parecido com o que Janja fez naquele encontro lá com Xi Jinping, pedindo censura para o TikTok no Brasil. Uma questão final aí, né? Só para a gente voltar àquilo que eu disse no início, da frustração causada pela expectativa criada pela imprensa governista. É que Trump parece estar empurrando com a barriga, enquanto resolve as questões com a China. E enquanto ele está empurrando com a barriga e não se decide nada, a gente vai pagar mais um mês de 50%. Aqueles que exportam para os Estados Unidos, que estão vendo as suas exportações caírem, já caíram aí 25%, não sei como é que vai fechar outubro, né? É mais um mês e tem novembro, dezembro pela frente. Quando será, né? Só falaram que Trump autorizou sua equipe a negociar com a equipe de Lula, né? A conversar sobre. Eu não creio que por aí vá haver uma solução, sendo que a solução está à mão de Lula. Ele não precisa nem defender a Constituição obrigatoriamente. Basta ele falar para as lideranças do governo no Congresso, olha, aprovem aí eu diria, esse projeto novo, né, que não é um projeto ainda, porque nenhum legislador abraçou o projeto, é uma ideia de apenas uma mudancinha no Código Penal e resolve a situação, né? Porque quando a lei é modificada e beneficia o réu, ela retroage. Ela pode ser aplicada sobre decisões anteriores, decisões do passado. Do Rio de Janeiro, Alexandre Garcia.